As novas medidas de prevenção ao coronavírus foram anunciadas na Prefeitura de Caxias do Sul. O prefeito Flávio Cassina tranquiliza a população para não entrar em pânico. A mensagem que deixaremos nesse momento é que ainda não há motivo nenhum de pânico, que todo mundo procure levar a sua vida o mais normal possível, mas com aqueles cuidados que podem, nesse momento, se afigurar como coisas muito duras, com medidas um pouco fora do propósito, mas daqui a alguns dias nós vamos saber se elas foram adequadas ou não. Por isso que nós temos um gabinete permanente da crise e nós vamos monitorando diariamente o que vai acontecendo. Tomara que pecamos por excesso, é melhor do que pecar por omissão. A nossa maior dificuldade é a parte escolar, que, como falei há pouco, aí nós temos 97.147 estudantes que ficarão em casa. Isso provoca um impacto muito grande na economia, em razão de que as mães ou os pais terão que ficar em casa para cuidar das crianças, né? Se deixar com os idosos é um problema. Se deixar com os pais, não vão trabalhar. Então a gente sabe que vai ser um impacto muito forte na economia, mas nós contamos com a cooperação, pelo menos nesses breves dias, tomara que sejam breves mesmo, né? Para que possamos conter o avanço dessa epidemia. Você acompanha agora as falas dos secretários que comentam sobre as novas medidas do combate ao coronavírus. A Secretaria do Urbanismo, juntamente com a administração, edita no dia de hoje, para a validade a partir desta quinta-feira, dia 19 de março, um decreto onde que proíbe e cancela o funcionamento de diversas atividades na cidade em função do coronavírus, entre eles o funcionamento de academias, centros de eventos, centros de treinamentos, casas noturnas, casas de entretenimento da cidade, aonde que aglomera um número considerável de pessoas, bem como a diminuição do número de frequentadores de velórios, aonde que a capacidade da capela tem que ser reduzida em até 70%, deixando em torno de 30% das pessoas que virem a visitar o velório ou frequentar. Então estamos reduzindo, estamos fazendo o fechamento de diversos estabelecimentos, orientando para fazer esse fechamento num primeiro momento sem notificação. A gente conta muito com o bom senso da população caxiense, com os donos de estabelecimentos, para não ter que ficar aplicando as multas que variam de R$18 mil a R$35 mil. Não é interesse algum da administração em impor multas, mas sim conscientizar a população, conscientizar os donos desses estabelecimentos para fazer o fechamento. O momento que a gente faz o fechamento e através desse decreto a gente disciplina, se a gente conseguir salvar uma vida, já está de bom tamanho o decreto e ele já teve a sua validade. Então a gente pede encarecidamente à população caxiense, aos donos dos estabelecimentos que façam esse fechamento desses estabelecimentos. O comércio em geral de serviço aberto na cidade, ele pode funcionar também de forma igual, claro que com um número reduzido de 50% da sua capacidade de pessoas e fazendo a higienização dos locais, balcões, caixas, a cada 3 horas. Então a gente pede a colaboração. Os shopping centers também estarão fechados, com funcionamento somente das praças de alimentação, supermercados e farmácias. Na verdade, nas igrejas a gente não pode estabelecer e disciplinar as situações, mas a gente tem conhecimento de uma portaria, de um decreto da Catedral Diocesana, da Diocese, onde que também cancela a partir do final da semana missas, né? Então também vem ao encontro. O nosso disciplina as atividades daqueles salões comunitários, aqueles salões de igreja, onde que o pessoal muitas vezes se reúne no final de semana para jogar sua carta, para conversar, até mesmo para fazer os seus bailes. A gente está disciplinando que estarão fechados nesse momento, para também não levar a população para a rua através disso, e a população só sair para fazer as compras necessárias de alimentação, remédio e vestuário necessário. Quais as principais medidas da Secretaria de Trânsito? Olha, a Secretaria de Trânsito e Transporte vai atuar em cima do transporte público e privado, tá? De que maneira? Limitação da lotação dos ônibus, ou seja, passageiros somente sentados, mesmo que no ônibus coletivo, tá certo? Isso restringe o número de pessoas no interior do veículo, diminui a chance de contaminação. Medidas relacionadas à higienização do veículo, a cada final de percurso de linha, eles terão que fazer uma higienização completa no veículo. Isso vai demandar tempo e, logicamente, demandará algum atraso no percurso das linhas, natural, será compreendido pela Secretaria. O tráfego com janelas abertas, certo? Questões relacionadas à recomendação dos profissionais da área, motoristas e cobradores, com relação a como se portar, com relação até mesmo a difundir entre
passageiros, a questão da higiene e do cuidado pessoal para se evitar o contágio. A tendência, falo muito claramente, a tendência é que diminua bastante. O que a gente espera com todas as restrições que estão sendo feitas é a redução de pessoas transitando pela cidade. É a única forma que temos garantida e comprovadamente que temos de conter o avanço da epidemia, da pandemia. Tá? É o que temos que fazer. Nós temos aí exemplos de países na Europa, inclusive, que atrasaram um pouco a implementação dessas medidas e o resultado foi extremamente negativo. Estamos tentando evitar aqui agora. O remédio pode não ter um gosto bom, mas a finalidade é boa. Nós já estamos hoje operando com o horário de verão da Visat, por exemplo. Por quê? Porque já sem as escolas, o número de passageiros já é menor, certo? A tendência, o que a gente acredita e que deva acontecer, é uma redução do número de pessoas e, consequentemente, a redução do número de linhas, de ônibus transitando. Jamais deixaremos uma linha sem o ônibus, para que aquela pessoa que está lá distante do centro precise se deslocar, por exemplo, a uma unidade básica de saúde, terá que ter esse transporte. Durante a coletiva, a Prefeitura de Caxias do Sul pediu a colaboração da comunidade para o combate ao coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Caxias do Sul, há um caso curado, um caso confirmado, 25 suspeitos e 14 descartados.